Associação dos Estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à Presidente para falar nesta madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga, desde Oliva de Fonte, navegamos de mar e vaga, não sabemos de quando nem mais, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã. A académica não veste luto, mas entra a passo. Ora bem, vai ser restabelecida na Universidade de Coimbra. Lá do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Quando cheguei a Coimbra foi em 63, tinha acabado de aparecer os discos de José Afonso, foi uma coisa importante. Tinha acabado a crise de 62, em que os estudantes de Coimbra tomaram a Bastilha e depois começaram as hostilidades políticas contra o regime. A Associação Académica estava fechada nessa altura. Estavam a fazer as novas instalações do Teatro São Vicente e o local para a Associação Académica, só que depois não abriu. Abre depois em 64, 65, onde existem algumas direções que são de esquerda, mas muito isoladas em relação aos estudantes. E a crise de 69 reage muito contra isso. O facto dos dirigentes da Associação Académica serem quase uma espécie de elite. O movimento estudantil foi crescendo ao longo da década de 60. Os estudantes defendiam uma universidade nova, mais autónoma, mais moderna e aberta a todos. O que nós fizemos foi criar um grupo de pessoas que fosse, de facto, que estivesse muito ligado aos estudantes e que fosse apoiado por eles. Por isso, os dirigentes de 69, agora podem ser pessoas conhecidas, mas na altura eram estudantes normais. Era gente inteligente, era gente capaz, era gente que estudava, eram bons alunos em geral, mas que não se distinguiam muito dos outros estudantes. No dia 17 de abril de 1969, Américo Tomás, o então Presidente da República, e outras importantes figuras do regime deslocam-se a Coimbra para inaugurar o edifício das matemáticas. Custa-me a crer que já passaram 40 anos. Há pormenores que ficaram na memória, outros terão sido esquecidos. A verdade é que eu tenho, digamos, na minha memória um filme daquilo que se passou. E pensando um bocado sobre o assunto, há um ou outro pormenor que eu acho estranho, porque na sala 17 de Abril, onde eu fui fazer a reportagem com o técnico para, na altura, emissora nacional, só havia 3 indivíduos ligados à comunicação. Era eu, era o técnico e era o fotógrafo, o formidável, que tirou várias fotografias que estão aí na Casa da Cultura, suponho eu. Ora bem, é estranho que uma inauguração de um edifício com a presença do Presidente da República não se tenham aproximado os profissionais da comunicação. Outro pormenor importante é que já desde a véspera se pensava em Coimbra que ia acontecer qualquer coisa. E porquê? Porque não sei se conhecem a Rua Garrett, que desce da penitenciária para a Praça da República, havia uma coluna de carros da Guarda Nacional Republicana anti-manifestação. Põe aquelas redes à frente do carro para evitar as pedras, etc. Ora bem, portanto, qualquer coisa se estava à espera. Mas ninguém pensou, efetivamente, o que é que poderia ser. Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes calai,
à ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar. Deixem meus Somos os estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à sua presença para falar nesta sessão. Bem, mas agora vai falar o Sr. Ministro das Obras Públicas, segundo a sequência. A crise de 69 foi independentemente do valor que essas pessoas têm e da coragem que o Alberto Martins teve em levantar-se e pôr-se a falar. Ele podia ter sido morto naquele momento. A polícia estava preparada para entrar com os cães e aquilo era alto, as pessoas podiam sair, podia ter havido acidentes, aquilo podia ter sido muito complicado. O Presidente da República e os ministros abandonam a sala. Alberto Martins não foi autorizado a falar. que eu não volto a... Os estudantes foram proibidos de falar. Aqueles que dizem que muito se espera dos estudantes proíbem-nos de falar num paternalismo policial. Não dão aos estudantes a possibilidade de livremente se exprimirem. Se efetivamente a Universidade Portuguesa, se efetivamente a Universidade de Coimbra interessa ao país, então devemos todos estar a construí-la. Viemos cá para fora, para o hall, que entretanto o Presidente da República tinha subido ao primeiro ou ao segundo andar, não sei se para ver alguma coisa, e os convidados que estavam no anfiteatro ficaram todos no hall, encheram praticamente o hall à espera que viesse o Presidente da República. E então começa-se a ouvir nos alto-falantes que davam, portanto, emissão para o hall, começou a ouvir-se o comício que estava a decorrer lá dentro, na sala, no anfiteatro. Lembro-me de ter visto 2 empregados da faculdade a correrem em direção à cabine de som, mas o que é engraçado é que a chave da porta que dava acesso à cabine de som tinha desaparecido. E não foi possível desligar os alto-falantes, porque a porta estava fechada. A União dos Estudantes conseguiu hoje uma grande vitória. Não pôde a polícia impedir-nos de entrar na nossa universidade. Não pôde o próprio corpo docente da universidade impedir-nos que estivéssemos aqui agora a dirigir algumas palavras. Não pôde o próprio Governo da Nação e a própria Polícia Internacional e Defesa do Estado, que dentro da universidade... Pôde a própria polícia, dizia eu. Não puderam, portanto, os lacaios armados do governo impedir que os estudantes dentro da sua faculdade estivessem presentes e dentro da sua faculdade dissessem para eles, já que mais ninguém os quis ouvir, algumas verdades duras que se impõem. Cria-se aquela situação, os dirigentes são presos e depois coloca-se a questão, vamos fazer greve a exames ou não? Ou não? O que é que vamos fazer agora? A situação estava resolvida e pronto, a perspectiva agora era passar da associação para a faculdade. E a associação estava ligada às comissões de curso, havia gente, representantes dos alunos, por exemplo, das comissões de curso que existiam, estávamos todos ligados, eram as chamadas juntas, e então a luta deixa de existir na associação académica, passa a existir na universidade. E aí não havia retorno porque a única saída era mesmo greve de exames. Nessa altura havia uma coisa importante, os jogadores de futebol da Académica, nomeadamente o Artur Jorge e todos os outros, estavam todos do nosso lado. Estava um ambiente muito pesado, havia pides por todos os lados. Havia mais polícias do que público, havia mais polícias do que os jogadores, e isso foi tremendamente marcante.